Saudações investidores, sejam bem-vindos a mais um Papo de Investidor. Quem está na voz é o Vinícius Silva, o Barba. Estou com meu sócio Murilo, favelado investidor. Salve, salve família, vamos que vamos, começando aí mais um podcast. Tô aqui com os brabos, Rodolfão, Vinícius e quem a gente tem hoje aí, Rodolfão? Ele, Gustavo Cerbasi. Boa. Um enorme prazer tê-lo aqui. Para quem não sabe, galera, eu tava até falando aqui nos bastidores, né, antes de abrir aqui o nosso podcast, que eu fiz inúmeras lives com muitas pessoas durante a pandemia e tudo mais, né, de 2019 para cá, enfim, foram mais de 1000 lives aí fazendo, e a única pessoa que eu tive frio na barriga antes de fazer uma live foi com o Cerbasi, por conta de tudo que ele representa para o mercado, né? Acho que nós não teríamos influenciadores como nós temos hoje se não fosse o trabalho ali do Cerbasi lá atrás, né? Não tinha nem câmera, não tinha vídeo, não tinha iPhone, não tinha nada, era revista ali, jornal e afins, e o Cerbasi já fazia um baita trabalho, e de lá para cá só melhorou. Mais e mais pessoas acompanham aí tudo aquilo que ele faz. Muitas pessoas já tiveram a sua vida mudada pelos ensinamentos dele, né? Nós aqui na mesa somos exemplos disso. E Cerbasi, um baita prazer estar com você aqui. Porra, obrigado, Rodolfo, Vinícius, Murilo. Uma honra estar com vocês também. Fica mais calmo, estamos ao vivo agora. Agora ao vivo é mais fácil. Mas aqui. Cara, a ideia é, eu tô aqui como professor. Vamos educar, não tem público mais ou menos importante, não tem assunto mais ou menos difícil. Quando a gente não sabe, a gente pensa junto. Então estou aqui para debater e eu sei que plantando boas sementes em solo fértil aqui com uma galera que está a fim de aprender e colocar em prática. Boa, muito obrigado por participar do nosso podcast. E a gente vai começar mandando a pergunta em como foi a sua relação com o dinheiro, como começou isso, mercado financeiro, finanças, a família já lidava bem com a grana ou não, como que foi? Sei que você já deve ter falado isso para muitas pessoas, mas fala aí para nossa audiência. Vinícius, eu cresci sem que o assunto dinheiro fosse uma pauta em casa. Não era, até porque não tinha muito. Tá? Nós não passamos privação, nós não passamos dificuldade, mas quanto mais eu crescia, mais eu via que meu pai se sacrificava muito para dar para mim, para minha irmã, a educação que a gente tinha, para conseguir manter uma casa que ele construiu, né? Acompanho a obra todos os dias. Eu percebi que o sacrifício era presente. E para nós, consumo não era comprar coisas. Consumo era ir todo fim de semana visitar parentes, né? Alguns parentes estavam para um lado, a parte da minha mãe aqui para o Vale do Paraíba, a parte do meu pai para o interior de São Paulo, Americana. E o que a gente tinha de gasto, na verdade, era parar na beira da estrada e comprar um garrafão de vinho para levar para o meu avô, para um tio. Toda a experiência, toda a lembrança que eu tenho da adolescência é uma experiência de estar com pessoas, de estar em momentos, de sair de um apartamento pequeno de São Paulo e ir para um lugar grande, um sítio, que nem, aliás, uma fazenda que nem era do meu tio, ele era funcionário. Fiquei sabendo depois, né? Você vai crescendo, vai entendendo. A fazenda do meu tio, né? Quando fala, o tio vendeu a fazenda. Não era dele, eu trabalhava lá. Mas quando eu decidi escolher minha carreira, eu era bom de matemática, entrei em engenharia, foi um esforço bem no vestibular. A minha grande preocupação era não ter que fazer sacrifícios para minha família, sacrifícios para meus filhos. Eu tinha que tentar ter uma renda um pouco mais confortável. Aparentemente, na época, a profissão de engenheiro era uma profissão que me ajudaria nesse sentido. Falar de mercado financeiro, na engenharia eu já ouvia dizer que engenheiros tinham um bom espaço no mercado de trabalho de bancos, mercado de capitais, não entendia, fazia a menor ideia que era aquilo. Só que no meio do curso de engenharia eu vi que eu não seria um bom engenheiro, não estava indo bem. Eu decidi fazer um curso de administração. Era um bom aluno, tinha boa redação, fiz o vestibular, passei na Fundação Getúlio Vargas, um curso que na época era gratuito, tinha bolsa do governo, e foi na administração que eu percebi que, aqui tem assunto que se as pessoas conhecessem, as vidas seriam melhores. Quando eu aprendi matemática financeira, que na faculdade chamava engenharia econômica, eu simplesmente não conseguia mais sentar e ficar acomodado na cadeira. Eu falei, o professor está me ensinando que naquela época, juros de 24% ao ano no Brasil, as pessoas usavam como produto financeiro o cheque especial. Todo mundo acionava o cheque especial, pagava juros elevados, num país de juros elevados, e não aproveitavam juros elevados nos investimentos. Em alguns casos porque o acesso era limitado, né? Era poupança e alguma coisa, overnight, um ou outro produto diferente. Mas à medida que eu fui estudando, meu primeiro convite de estágio não oficial, né? Meu primeiro estágio oficial tinha que ser no governo, na imprensa oficial de São Paulo, mas o primeiro estágio não oficial foi num banco, no Citibank. Não entrei na área de banking, eu entrei na área de tecnologia, mas na área de tecnologia eu conheci o banco de ponta a ponta. Conversei com o presidente e com o cara que emitia o crachá, o cara que organizava a limpeza do banco. E ali eu entendi o que era banco.
Eu falei, cara, se as pessoas soubessem como funciona um banco, se elas soubessem explorar esse serviço que é colocado à disposição delas, né? Como colocar à disposição? A gente sabia que tinha um serviço VIP para bons clientes e um serviço, né, no Citibank um pouco menos, mas no geral a gente vê que os bancos ofereciam um serviço de menor qualidade para quem fosse um cliente menos exigente, um cliente que não fosse tão organizado, um cliente que não estava disposto a cumprir com uma série de requisitos para negociar crédito. Eu falei, cara, se as pessoas se preparassem para pedir dinheiro para o banco, se elas se preparassem para negociar um investimento, elas ganhariam tão mais, perderiam tanto dinheiro, tão menos dinheiro, que aquilo ficou me incomodando por um tempo. Depois do Citibank eu fui convidado para trabalhar numa consultoria financeira a convite de um amigo, não porque eu era bom de finanças, mas porque eu escrevia bem. A redação que me colocou nas faculdades foi o diferencial como aluno. Eu fazia trabalho escolar com meu amigo, tirava 10 sempre, porque eu redigia legal, ele era bom de planilhas. Planilhas que eram bem diferentes. Eu sou da época que começaram a surgir as planilhas eletrônicas, mas enfim. Eu sei que quando entrei na consultoria financeira eu comecei a me destacar pelos relatórios que eu fazia para a equipe de consultores. Eles eram os caras que faziam, eu era o cara que explicava. E os clientes começaram a elogiar. E eu comecei a ser chamado para fazer mais e mais relatórios. Em algum momento a consultoria teve a oportunidade de fazer um projeto mais complexo que envolvia educação, tinha professores envolvidos, e foi quando eu cobri um professor, um cara que tinha dado aula para mim, que ficou claro que eu tinha uma vocação para ensinar. E aí eu comecei a dar minhas aulas de contabilidade, as aulas que ninguém queria dar no mundo das finanças, as aulas mais chatas. Falei, cara, eu vou dar essa aula chata, mas vou dar de um jeito diferente. Eu comecei a usar finanças pessoais como exemplo de como aplicar débitos e créditos, ativos e passivos, legal, as finanças das empresas. Então as pessoas aprendiam a cuidar do imposto de renda, na prova conseguiam resolver o balanço da Petrobras, né? E a coisa funcionou. E foi aí que eu comecei a escrever artigos, os artigos viraram livros, os livros começaram a fazer sucesso, teve uma hora que eu comecei a dar menos aulas para dar mais palestras, mais entrevistas, e o mercado financeiro foi me puxando. Teve um momento muito importante, até para não estender muito a resposta, que eu, por ter trabalhado muito num momento que, ganhando mais dinheiro, a Bolsa trouxe uma oportunidade muito grande. Lá em 2002, primeira eleição do governo Lula, o mercado financeiro estava em pânico. E esse mercado financeiro em pânico jogou a Bolsa para baixo. Foi de 19 mil pontos para menos de 10 mil. E naquele momento eu comecei a fazer investimentos, por quê? Porque eu estudava o mercado financeiro, eu trabalhava com pessoas que estudavam o mercado financeiro. E a gente via empresas que, sei lá, BR distribuidora, né? Pelo que custam as ações, se a BR vender todos os tanques de combustível que ela tem, vai valer mais dinheiro do que as ações. O valor patrimonial da empresa é muito maior do que o valor das ações. Cara, vou comprar. Se o mercado de ações não der certo, eu vou ter um mercado de estoque de combustível, né? E aí eu comecei a investir. O mercado rapidamente se recuperou, o Brasil virou meio que a bola da vez na época, e a Bolsa indo dos 10 mil para os 50 mil pontos. Em 2005, pouco antes da Bolsa chegar a 50 mil pontos, eu já tinha multiplicado bem meu patrimônio e cheguei na independência financeira. Independência financeira, eu tinha muito dinheiro? Não, eu tinha o suficiente para pagar minhas contas, né? O rendimento do meu patrimônio pagava o estilo de vida simples que eu tinha naquela época. Só que naquele momento que eu percebi que não precisava mais trabalhar pelo dinheiro, eu comecei a pegar trabalhos que não necessariamente me pagavam. Pô, já que um livro fez sucesso, vou escrever um segundo livro. O brasileiro não lê, mas eu estou transformando, né? Não preciso de dinheiro mesmo. Então eu comecei a escrever mais livros. Comecei a dar palestras. Na época que talvez vocês nem tinham nascido ainda, lá em 2003, tinha um evento muito importante no Brasil, que era Expo Money, um evento gratuito para o público. E os palestrantes eram chamados para dar palestra sem remuneração. Eu participei de 80 Expo Moneys, sem remuneração, viajando o Brasil inteiro. Só me pagavam passagem aérea. A ideia era tentar vender mais livros nos eventos, né? Ganhava R$100 no evento, 120 no outro, né, com a venda de livros. Mas ali eu comecei a criar uma reputação muito interessante, palestrar para um público cada vez maior. Essas palestras começaram a ser chamadas para empresas, as empresas começaram a pagar. Legal. E aí um livro puxando o outro, quando eu vi eu tinha 16 livros escritos, mais de 2.000 palestras feitas, e aí eu fui para o mundo do online, que foi quando a coisa bombou mesmo e ganhou uma escala bem maior do que eu tinha até então. Não, é uma trajetória extraordinária. É muita coisa, mas são 24 anos nessa história, tá? São 24 anos nessa experiência toda aí. E como que você... olhando hoje toda essa trajetória, né, como o Rodolfo falou aqui no início, você foi um dos primeiros ali, né, que influenciou muita gente, inclusive eu acho que a gente de alguma maneira, a começar a criar conteúdo e principalmente a educar financeiramente. Como que você olha toda essa trajetória e vê que você tem uma parcela, né, de responsabilidade entre tantos influenciadores, né? Que nem você chegou aqui, já tem alguns livros seus por aqui. Como que você sente isso, olhando, tipo,
pô, depois de 20 e poucos anos, fala assim, nossa, eu tô deixando um legado aqui pra quem continuar vindo? Murilo, quando você fala legado, eu só penso em 3 coisas. Meu filho Guilherme, minha filha Gabriela e minha filha Ana Carolina. Assim, eu não consigo, pra mim, eu não absorvo esse negócio de fama. Eu experimentei fama, que é um negócio que não me agrada nem um pouco, quando eu fui colunista de um programa de TV. Fiquei muito mais conhecido do que eu era, só que na TV eu não falava dos meus livros, eu não falava do meu curso, eu não falava da minha teoria. Eu dava dicas para você gastar menos, dicas para Black Friday, dicas para você ter férias mais interessantes. E quando eu saía do programa e ia para o aeroporto, pô, te vi agora lá no programa, que legal, autógrafo e tal, e nada. Era aquilo, né? Eu era convidado para festas, era convidado para comer de graça num restaurante, mas, pô, cara, eu achei aquilo muito desconfortável. Não me sentia feliz, eu sentia minha família sendo invadida, era muito comum ir para a padaria tomar um café, as pessoas, posso sentar com vocês? Eu via meus filhos olhando assim, pô, tava legal o papo com meu pai, sentou essa figura que eu não conheço, então com a fama eu me senti muito invadido. Quando eu saí dessa super exposição de mídia, né, da TV, e fui para o meu canal online, redes sociais, em que eu falo das minhas estratégias, das minhas ferramentas, como que eu ajudo as pessoas, eu voltei a ter o que eu chamo de sucesso. E aí o sucesso, para mim, é ser um professor que tem uma sala de aula gigantesca. Hoje, se eu fizer uma live, eu vou ter lá, ao vivo, talvez 2, 3 mil pessoas assistindo, mas na reprise, mais umas 100, 150 mil. Para mim, professor que tem uma sala de 150 mil pessoas. Eu não quero me deixar ser tomado pelo sentimento de fama, de que eu tenho poder, tenho alguma coisa. As pessoas perguntam, por que você não se candidata a presidente? Cara, porque eu não tenho relacionamento político, eu não vou ser uma carinha ali conhecida, mas sendo enganado por um monte de gente, tomando rasteira de todo mundo. Como professor, como educador, eu transformo muito. Então o que eu sinto é que eu fui muito feliz na minha vocação. Eu acertei muito o caminho. Teve situações em que a gente balançou, né? A hora que, por exemplo, tem a chance de seguir um caminho que eu transformo, versus seguir um caminho que me dá dinheiro. Pô, quase fui pelo caminho do dinheiro. Putz, teria sido um erro desastroso, assim. Não. Quando eu fui para a transformação, o dinheiro veio depois. Demorou um pouco mais, mas veio num volume maior. Teve situações em que eu tive que vender minha reputação. Você quer ser garoto propaganda da instituição A ou B? Cheques enormes na mesa. Não, mas isso destruiria a confiança que as pessoas têm no meu trabalho. Eu fui parceiro de um grande banco no Brasil durante muito tempo, mas o contrato que eu tinha com esse banco era um contrato de educação. Estava no contrato, eu não vou pedir para ninguém abrir conta no banco, eu não vou pedir para ninguém investir em nenhum produto. Eu posso explicar como é que funciona um produto e pedir para as pessoas compararem o que o banco oferece com o que os outros bancos oferecem. Se você oferecer o melhor produto, as pessoas vão investir no seu banco. Então, essa isenção, para mim, foi sempre o maior valor que eu tive na minha vida. Meu avô, que faleceu ainda antes de eu começar a trabalhar, o pai do meu pai, ele dizia que estava perto do fim da vida, né, e que perto do fim da vida ele não ia deixar nada para os netos. Ia morrer pobre do jeito dele, né, uma pessoa que sempre plantou o que comia, então ia deixar uma casa. E ele falou, eu não vou deixar nada, mas vou deixar o meu nome para vocês. Cuidem bem do nome da nossa família. Então, dificilmente alguém vai ouvir falar do sobrenome Cerbasi e associar esse sobrenome à corrupção, à enganação, alguém que vendeu alguma coisa que não entregou, alguém que vendeu algo que valia menos do que foi cobrado. Eu carrego comigo, não é um fardo, mas é a responsabilidade de preservar aquilo que meu avô deixou para mim e passo isso para meus filhos também. Com muito carinho, com muito amor, mas com muita leveza também. Bom, incrível isso, e é importante ter esse seu olhar, né? Porque muitas vezes quando a gente está ali em rede social, vem lives, vídeos, palestras, eventos, nós só olhamos ali muitas das vezes as questões financeiras, né? E que estão relacionadas ali ao mercado. Mas acho que tá aqui um papo como esse, né? Um papo de investidor, e entender essas questões familiares e afins e coisas que não são só financeiras, né? Eu acho que a vida de uma pessoa não é só a parte financeira, até porque, enfim, pelo nosso trabalho a gente conseguiu ter experiência e ter, de certa forma, dinheiro, e a gente sabe que, cara, dinheiro é legal, mas não é só ele, né? Ele é uma parte, e o principal, né, o essencial é invisível aos olhos, eu acredito muito nisso, então, até mesmo, né, para quem tá, muitas das vezes, nessa trilha de buscar a sua independência financeira. Você falou que foi muito importante para os seus resultados, investir na bolsa, quando as pessoas não queriam bolsa, e aquilo um tempo depois te trouxe resultados e te trouxe essa tranquilidade. E eu queria saber de você, né? Porque muitas vezes quando a gente pensa em um sonho grande, que é ter essa independência financeira, é um sonho que muitas vezes está distante. Sim. Só que se nós pegarmos esse sonho que nós temos grande e particionarmos ali em pedacinhos pequenos, objetivos pequenos para alcançar essa liberdade, a gente consegue chegar.
Sim. E eu queria saber de você. Quais são as dicas que você pode passar, enfim, dado a sua experiência, dado o que passou com você, para que as pessoas possam também, de certa forma, atingir a sua liberdade financeira mais cedo e, principalmente, se ela pode ir para uma linha mais conservadora ou se você acha que é fundamental ela correr um certo risco para atingir isso mais cedo. Rodolfo, vamos lá. Eu não dei sorte com investimentos. Quando eu vi que a bolsa estava caindo, eu estudava sobre bolsa, eu tinha todas as informações sobre valor patrimonial, sobre os indicadores financeiros, eu dava aula sobre análise gerencial de balanço. Então eu pegava balanços de 10 empresas às 7 da manhã, aquela época de publicação de relatórios, e relatórios fresquinhos, 7, 8 da manhã eu estava dando aula sobre uma informação nova. Naquela época o fato relevante saía no jornal, né, na Gazeta Mercantil na época, e às 8 da manhã eu dando aula sobre aquilo, eu vi os alunos interpretando um fato novo, comparando com o balanço do trimestre anterior, e por volta das 10 da manhã os alunos subiam da sala de aula. Eles iam comprar ou vender ações de acordo com a análise que tinha feito. Né? Então eu percebi ali que o conhecimento era muito poderoso. Eu decidi investir em ações porque eu entendia de ações. Eu não dominava o assunto, mas eu entendia. Havia um risco controlado. Hoje, se a pessoa falar, devo investir em ações, eu falo, olha, mercado financeiro, de todos os investimentos que existem, aqueles produtos tradicionais, a renda fixa que você compra num banco corretor, as ações que você compra no home broker, fundo imobiliário, é o que tem de mais fácil para aprender. Uhum. Se você assiste meia dúzia de vídeos, você tem uma noção. Se você faz um curso básico, você já percebe como é que funciona o fundo imobiliário, já tem uma noção do que você tem que olhar numa empresa para ver se ela vale ou não. Uhum. Não quer dizer que todo mundo vai se dar bem em ações. Por quê? Entendendo como funciona, tem um exercício de envolvimento que é importante. Cara, você é dono de ações, você é dono de um pedaço da empresa. Você já se cadastrou na área de relações com investidores da empresa? Vai vir todo dia um e-mail para você com notícias sobre a empresa. Você acompanha os concorrentes dessa empresa? Você acompanha aqueles boletins que tem pela manhã, especialistas, né? Vocês comentando, cara, o que está rolando no mercado? O que rolou ontem? Vai dar merda? Não vai? Fim do dia, o que aconteceu? Você está com esse tempo para acompanhar? Quanto mais você se envolver, você vai errar menos e você vai entender mais dos fatores que põem esse mercado para cima e para baixo, a tal da volatilidade. Você não vai ser pego de surpresa. Você não vai pegar um extrato no fim do mês e falar, nossa, por que meus 10 mil viraram 9? Né? Você sabe o que está acontecendo. E se os 10 mil não viraram 9? Né? Você pode comprar por 9 o que você comprou por 10 mil em algum momento. Então, é uma percepção diferente. Eu não acho que todo mundo deve investir na bolsa. Pessoas que têm muito tempo, que gostam do campo, vão investir em milho, vão investir em árvore. Pessoas que estão envolvidas com o mercado imobiliário vão comprar e vender casas. Uhum. O problema é que investir em milho, em árvore, comprar e vender casa, dá trabalho, toma tempo, tem uma burocracia danada. Eu desisti de investir em imóveis com aquele lance de ter que ir para cartório quando você compra, ir para cartório quando você vende, TBI, conversa com o contador, tem TBI, tem imposto de renda, você erra, deu uma dor de cabeça danada para fazer a declaração retificadora, no mercado financeiro, se eu descubro uma oportunidade, é segundos para eu comprar aquilo. Se eu me arrependo da oportunidade, é segundos para me livrar dela. Uhum. Então, o mercado financeiro simplifica. Por simplificar, ele dilui um pouco do potencial de ganho. Eu posso, com uma boa carteira de ações, ganhar quanto no ano? Talvez 25%, talvez 40%. Cara, se você montar um quiosque de um negócio sensacional no shopping, talvez você ganhe 100% no ano. Vai te tomar todo o seu tempo. Uhum. Então, as pessoas não têm que entender mercado financeiro como, é aposta, é a bola da vez. Não, cara. Se o mercado está para baixo, você vai ganhar com o mercado caindo. Se o mercado está para cima, você vai ganhar mais do que os outros que estão ganhando com o mercado subindo, porque você entende mais daquilo. É mais fácil se envolver com o mercado financeiro. É mais fácil, quando bate uma dúvida, cara, vou dar uma busca no YouTube. Você vai encontrar 10 caras falando sobre aquele assunto que você tem dúvida. Você vai ter esclarecimento, vai ter pontos de vista diferentes. Então você consegue organizar uma estratégia de investimentos do jeito mais simples no mercado financeiro. Não quer dizer que é o melhor investimento. É o jeito mais acessível de você participar do sucesso de uma economia, participar do crescimento da nação em que você vive, participar das decisões que são tomadas nos meios políticos, nos meios financeiros, nos meios de negócios. Fala, esses caras são bons, vai lá e compra ações da empresa dele. Então, até um exemplo que eu dou nos meus primeiros livros, cara, você acha que o banco te cobra muito? Tá te explorando, cobrando tarifa? Esse lucro do banco deve ser gigante, como é que você não tem ações do banco? Junto a ele, você só paga. Se está incomodando demais a lucratividade, vai ser sócio. Né? Isso o mercado financeiro permite. Então, o convite que eu faço para as pessoas é que sejam mais curiosas, envolvam-se mais, porque as oportunidades estão em várias frentes. Eu viajei
quase que o mundo todo, conheço um pouco da Ásia, não tanto quanto a Europa, Estados Unidos, mas, cara, a gente vê que investir na Suíça, né, que é a pátria dos investimentos, investir na Alemanha, nos Estados Unidos, é muito mais difícil que no Brasil. Você dá uma grande tacada, você ganha 6% ao ano. Pô, o Brasil, cara, com um pouco de organização e estratégia, você mantendo um pouco de cautela, um perfil um pouco mais conservador no começo, né? Nesse momento que a gente está conversando aqui, estamos falando de taxa Selic a 13,75% ao ano, cara, até na renda fixa você ganha muito. Não vai ser para sempre isso. Então aproveita os próximos 2, 3 anos, põe um pezão na renda fixa, mas não deixa de aproveitar o que está barato. Pouco se comenta ainda sobre fundos imobiliários. Nossa, porque o histórico está horroroso. Óbvio, enquanto a taxa Selic sobe, o apetite pelo rendimento do fundo imobiliário fica lá embaixo. E agora que a taxa Selic estacionou com tendência de cair? Pode apostar naquilo que ficou barato demais nos últimos meses. Temos que debater, não é bem a contramão do mercado, mas quem foi mais penalizado pelo cenário que se formou de taxa Selic alta e que, puxa, cria oportunidade de uma frente, mas tirou de outra. Aquela outra frente pode estar muito oportuna agora. Então é muito importante ter essa visão de que com o envolvimento a gente aproveita oportunidades mais fácil no mercado financeiro do que nos mercados que a gente tem que estar presencialmente, né, sentindo, às vezes até tateando o mercado de leilões, dá dinheiro. Cara, mas você tem que estar todo dia ali acompanhando. Trabalhar árduo, né? Trabalhar, você está somando o seu suor, a sua agenda, as suas escolhas. No mercado financeiro você não precisa de tanto suor e agenda assim para colher resultados. Eu acho que encaixa até bastante com o que você falou anteriormente sobre escolher a vocação também, né? Do mesmo jeito que você fez engenharia, pô, não vou ser um bom engenheiro, mas fez ADM e se acha um bom planejador, um educador financeiro, um bom professor. Quando o cara vai investir num negócio, ele tem que entender que pela bolsa a gente vai ter mais praticidade, menos risco, e ele vai ter a possibilidade de analisar e deixar um gestor que está naquele segmento, o dono da empresa, o CEO, o diretor da equipe, fazer a venda do produto ou do serviço com mais qualidade do que a gente teria. Então, se o cara quer ganhar dinheiro com um setor que ele não tem know-how, pela bolsa ele vai conseguir. E mesmo assim, Vinícius, você falou de um gestor cuidar da empresa em nome da pessoa. Eu posso comprar ações. Se eu acho que eu não vou saber escolher esse gestor, eu tenho um caminho antes, um passo antes, que é escolher o gestor de um fundo de ações. Também? Um fundo que compra ações. Eu vou pagar uma taxa de administração para ele, vou pegar um pedaço menor do lucro, mas com tranquilidade maior, eu vou participar de sucesso. Se eu não tenho condições de escolher um fundo, eu vou dar um passo antes e vou escolher um fundo de previdência, que o gestor já escolhe até um pouco de renda fixa e renda variável, né, ou multimercado, vamos colocar antes da previdência, mas eu vou também, por um custo maior, diluindo um pouco mais o resultado, eu não vou deixar de aproveitar a oportunidade, mas com alguém tomando mais decisões em meu nome. Então é incrível como existem várias camadas, vários layers, né, de gestão, de escolhas, que podem simplificar o processo. É óbvio que eu não vou ficar mais rico investindo num fundo multimercado do que investindo num fundo de ações no momento certo. O momento certo envolve saber mais sobre o mercado, estar mais envolvido, né? E aí vai da pessoa saber se tem tempo e conhecimento para isso. Com certeza, até porque as pessoas elas tendem a ter uma vida ali que elas levam em uma profissão e muitas vezes elas não tiveram um trabalho como administradoras e aí quando chegam próximo ao fim da vida e vem ali que o INSS não vai ser interessante, eles querem abrir uma franquia de algum negócio, né? Lembra quando tinha paleta mexicana? Muitas pessoas queriam abrir paleta mexicana. Aí veio a questão de açaí com Oakberry. Vamos abrir um Oakberry. E a gente tem dados aí que mais de 500 mil empresas fecham por ano no Brasil. Sim. Ou seja, as pessoas elas abrem, elas têm uma idealização de que vai ser tranquilo e tal, vem naquele plano de negócio e ela tenta executar aquilo, só que muitas vezes não tem aquela questão da vocação. E acho que isso é importante, né? Porque quando você tá ali na bolsa, tem alguém administrando o negócio e, poxa, você entra com dinheiro e a pessoa cuida. Agora, quando você tem que lidar com funcionários, tem que lidar com o negócio, tem que lidar com localização, com a franquia que você vai ter, são N variáveis. Às vezes tem que lidar com a pressa. Tem muita gente que abre um negócio falando, cara, tô desempregado, tem que ganhar o pão de alguma forma. Esse cara é extremamente vulnerável, porque ele às vezes até escolhe bem uma franquia, foi lá numa feira do empreendedor do Sebrae ali, 10 franquias diferentes, escolheu uma melhor que cabia no bolso dele, começa a trabalhar direitinho, segue lá toda a proposta da franquia, só que ele precisa da grana. Ele está desesperado para pôr comida na mesa da família. Vem alguém um pouquinho mais perspicaz, abre uma franquia parecida, talvez uma outra paleta mexicana, vê que o cara está ficando rico com aquela franquia, olha, já está com um carro novo, né? Já está reformando a casa, né? A família começou a dar sinais de riqueza que não tinha antes. Só que o cara que é mais investidor vai perceber que, puxa, se eu não tirar dinheiro dessa empresa, investir na rede social dela, fizer um bom marketing, treinar o colaborador, melhorar o produto, acrescentar um serviço de delivery, por exemplo, com o investimento essa minha empresa vai crescer mais do que daquele concorrente que está tirando dinheiro dela. É muito fácil
eu fazer um negócio crescer no Brasil melhor do que de um concorrente fraco. E é o que acontece? Alguns negócios crescem mais do que outros, sufocam aquele. Normalmente você vai ver que farmácia abre em frente de farmácia, a loja de sapato do lado de loja de sapato. Né? Quem abre por último tem uma noção que, pô, eu vou detonar esse pedaço aqui. E aí acaba sufocando o negócio do concorrente, tirando o concorrente do mercado. Como ele está quebrando, ele vai vender os ativos dele baratos. Na verdade, quem chegou por último compra e cresce mais do que o que começou primeiro. Por quê? Houve o reinvestimento. Essa lógica do reinvestimento, estou falando de negócios, vale para uma carteira de ações. Uau, está pagando dividendos. Você vai gastar esse dividendo aqui, você vai ter um valor. Num Brasil que os preços dos ativos sobem, descem, não criam tanto diferencial por causa do risco político institucional. Se você consome os dividendos, você estacionou sua riqueza num patamar. Se você reinveste o dividendo, você está criando efeito exponencial. Com imóveis, a mesma coisa. Poxa, construir 3 casinhas populares que me dão uma renda. Se você viver dessa renda, vai continuar com 3 casinhas. Se você construir uma 4ª casinha depois de 2, 3 anos, cara, vai ser mais rápido chegar na 5ª casinha. E aí o exponencial funciona e dá mais resultados. No mercado financeiro, de novo, dinheiro pingando na conta é mais fácil de você reinvestir do que você lidar com o reinvestimento no negócio, problemas que acontecem, o aluguel que está caindo, tem que fazer uma reforma. Então, de novo, a padronização do mercado financeiro simplifica o processo e facilita a multiplicação. Incrível, muito bom. E tem um fator que é bem importante, né, quando a gente pensa nessa questão do planejamento financeiro, porque a gente estava até falando um pouquinho antes de ligar as câmeras e tudo mais, né? Poxa, hoje a gente está numa sociedade que ela é muito imediatista. A pessoa lá abre um Instagram ali, o amigo tá com o carro do ano, ou tá fazendo a viagem para aquele lugar que ele queria ir. Você abre o TikTok, enfim, todas as mídias as pessoas estão querendo consumir e mostrar que estão consumindo aquilo. Então você hoje vive numa sociedade que está muito voltada ao consumo. E aí quando nós pensamos em investimento, ele está de certa forma um pouco na contramão. Então você de certa forma se priva um pouco agora para você conseguir colher frutos melhores no futuro. Evidentemente que você não vai se privar 100% e não viver, né? Comer miojo só e acabou. Tem gente que é assim, mas não é esse caminho. Mas também não dá para você consumir tudo agora em D0, senão você não vai plantar nada para colher lá na frente. E aí, dada a sua experiência, o que você poderia falar para essa galera que está nessa sociedade imediatista, quer ter resultado, quer ter o dinheiro rápido, quer exponencializar as coisas, passar para eles poxa, você chegou em um nível, em um patamar de ter sua independência e tudo mais. Foi algo que não foi em D0. Levou um tempo para ser construído. Então, o que dizer para essa galera aí que tem essa velocidade muito rápida de construir alguma coisa ou querer dinheiro muito rápido, para persistir aí nessa jornada e não olhar às vezes para o lado e às vezes se perder e deixar de investir? Ô, Rodolfo, eu recomendo às pessoas que tenham uma certa parcimônia, um cuidado no crescimento, tá? Crescimento não é porque pode ser que a pessoa seja jovem, pode ser que a pessoa tenha 40, 50 anos e ganhe pouco e de repente começa a acertar o caminho de ganhar um pouco mais. Uhum. Quando você vive, número só para exemplificar, por exemplo, com 1.000 e você passa a viver com 200, o que eu recomendo é que a pessoa, já que estava difícil viver com 1.000, mas dava para viver, tenta viver com R$1.000 por mais um tempo. Você está ganhando 1.200, mas invista aquele dinheiro. A hora que você passar a ganhar 1.300, aí você vive com 1.200. A hora que você passar a ganhar 1.500, aí você vive com 1.300. Sempre um degrau atrás. Por quê? É uma referência do que você já vive, uma referência, não é voltar atrás. A dificuldade é desfazer. Uhum. Quando eu vou propor um planejamento e falo, cara, a vida tá difícil, mas tá errado isso. Primeiro que a pessoa não gosta de ouvir que tá errado. Ninguém gosta de ouvir sermão, né? Quando a gente lança uma oportunidade, eu estou numa plataforma de planejamento financeiro, eu ofereço ferramentas gratuitas. Uhum. Por que a pessoa não baixa? Cara, eu sei, eu vou montar o orçamento doméstico, eu vou ver que eu estou no vermelho, a ferramenta vai dizer para eu cortar gasto aqui e ali. Cara, ele não quer reconhecer o erro dele, ele não quer dividir com a família que fez burrada nos últimos meses ou anos. Então, há uma resistência. Melhor do que voltar atrás é quando a pessoa está em ascensão, eu recomendar que ela cresça mais devagar. Então, eu recomendo um pouco mais de cuidado na ascensão. É óbvio que se a ascensão for de jogador de futebol, né, o cara ganha 10 mil num mês e 100 mil no outro, a coisa vai ser melhor. Não é o caso da realidade de todo mundo, mas a ascensão sempre é favorável. Esse momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, né, um pós-pandemia, tem uma guerra rolando no mundo, a gente está falando de uma economia que está meio achatada, com algum potencial de crescimento pós-eleições. É um momento interessante, porque mesmo que a pessoa não cresça no sentido de receber promoção, ela vai crescer no sentido de amanhã a inflação acalmar um pouquinho e gastar menos. Ela vai crescer no sentido de, puxa, 13º, acho que esse ano vem, né? O bônus vem no ano que vem. Então, é uma situação que a pessoa pode fazer algumas escolhas.
Mas, mesmo assim, eu recomendo triplicar, quadruplicar o grau de atenção em relação às armadilhas. Eu tenho medo das armadilhas porque a sociedade brasileira está cada vez mais educada. Culpa minha, culpa sua, culpa nossa. A gente educa, nossos conteúdos viralizam de certa forma, só que os robôs, os bots da vida descobrem que o nosso assunto está fazendo sucesso e empurram outros assuntos que não necessariamente são idôneos. Eu tenho citado em outros papos aí, bem convencional, falar que pô, você pesquisou alguma coisa sobre renda variável, na sequência vem um e-mail com propaganda de um cripto alguma coisa, de um fundo não sei o que lá, da promessa de rendimento, que muitas vezes é armadilha. A pessoa está vulnerável porque ela decidiu pesquisar sobre o assunto e decidiu dar atenção para aquele tema. Tem um exemplo legal que acho que todos vocês aqui vivem todos os dias. Se você publica qualquer coisa que põe uma hashtag ligada a investimentos, finanças, sucesso, vai vir algum comentário do tipo agradeço a senhora não sei que lá, @FX, trade não sei o que. Todos os dias. Todos os dias, num volume cavalar, todos os posts. Por quê? Aquilo é um bot, é um robô identificando que você se tornou uma referência naquele assunto e que pessoas que seguem você, talvez com não tanto conhecimento, vão ver aquela publicidade e de cada 1 milhão de pessoas impactadas, se 10 mandarem ali $100 pro cara, pô, já valeu a pena aquela publicidade malandra. Então eu recomendo às pessoas que tomem muito cuidado. Receber uma oportunidade, tem uma marca por trás, tem um banco, tem um logotipo dourado. Cara, dá uma pesquisa no Google. Quando me perguntam, o que você acha da empresa tal? Pô, nunca ouvi falar. Eu vou dar um Google, primeira mensagem, primeira resposta que eu tenho ali é o do Reclame Aqui. Pessoas reclamando daquela empresa. Pô, isso aí é pirâmide. Ah, não, mas o tal sócio ali num vídeo no YouTube falando que não é pirâmide. Cara, tem 10 pessoas falando que é pirâmide. Sendo ou não, desconfia que esse cara não está vendendo direito. Ah, estão recomendando, o Rodolfo recomendou ali um produto tal, oferecido pelo banco, pela corretora tal. Se mencionou. Você gosta do Rodolfo, você acredita. Vai investir? Cara, ouça alguém que tem alguma coisa contra aquele produto para falar. Você vai confirmar a opinião do Rodolfo, não, você vai ter um ponto de vista, pô, o produto é legal, mas não é para mim, não é para o meu perfil de risco, né? E a pessoa vai começar a discernir melhor. Então, eu recomendo desconfiança nesse momento em que as publicidades chegam. Hoje a publicidade favorece muito o bandido, muito o malandro, né? Ou Sim. o ignorante. Tem gente que vende coisa errada sem saber que é errada. Quanto esportista, quanto artista oferecendo, olha, vem aqui, clica aqui, investe aqui, você vai ter ganhos, promessas e tal. Cara, esse cara é ingênuo. Ele está precisando de grana. É um jogador de futebol aposentado, quebrado, e está precisando ganhar publicidade para vender alguma coisa. Então, cuidado, né? Tem quem faça um trabalho direito, mas se você desconfia que tem uma coisa estranha, vai ouvir a opinião de alguém sobre aquele produto. E aí você vai, talvez, ter um grau a mais de proteção contra essas armadilhas, contra as perdas. Muito bom, muito bom. Inclusive, que você falou em relação a esses bots e tudo mais, hoje apareceu um fake do Vinícius. Criaram um fake meu e mandaram um direct para todos os meus seguidores. A gente pede a Deus que tem um clone, em vez de um clone manda um fake, né? Oferecendo consultoria cripto para entrar num grupo privado. Aí a pessoa clica no link, perde grana. A gente sempre relembra a galera para identificar as oportunidades que aparecem de maneira coerente, né? Acredito que tem muita gente indicando pirâmide realmente, tem o influencer lá, o famoso que está precisando de grana e vai lá e aceita qualquer empresa, e não é assim que funciona. Por exemplo, eu e o Murilo, a gente tem muitas parcerias na nossa empresa e a gente percebe que estar com grandes marcas que fazem um trabalho direito, que estão há muito tempo no mercado, é o que funciona e é o que deve ser feito, é o que é correto, né? Se todo mundo aqui tem princípio, ninguém vai fazer uma publicidade por dinheiro só porque você vai ganhar X, sendo que você vai prejudicar o seguidor, o cliente. Então é complicado. Mas a gente entende que tem muita gente com pouca informação que às vezes cai, infelizmente. Pô, no nosso direct, direto chega a gente, pô, perdi 100 mil numa pirâmide, entrei lá no robozinho do Pix e perdi meu dinheiro. E aí você vai trocar uma ideia com a pessoa, você fala, pô, mas realmente você acreditou que um robô do Pix vai te dar dinheiro? Aí a pessoa vai falar, pô, às vezes eu tava desesperado, foi a ganância. Então é legal sempre pensar, né? Fazer qualquer ação com dinheiro sem pensar não faz sentido. E Vinícius, é importante também destacar que quanto mais na moda tá o assunto, maior a chance de ter uma armadilha. Sim. As pessoas me perguntam, você é contra criptoativo? Você é contra o Forex? Não sou contra, cara. A questão é que o trading, ele exige uma dedicação, exige uma estratégia, tem que saber quando entrar e quando sair, um certo controle estatístico dos seus resultados. Sim. Só que, por ser algo que envolve movimentações mais volumosas e interessantes, a quantidade
de sacanagem, malandragem ligada a esse tipo de mercado é muito grande. Então eu não sou contra criptoativos, mas hoje a maior parte das pirâmides e mentiras do mercado financeiro estão relacionadas a criptoativos. Não tem pirâmide de ações, né? Não tem, porque, pô, tem é um mercado mais regulado, tem mais gente falando sobre o assunto, em todo lugar você encontra análise e recomendações, mas o que é novidade sempre vai trazer algum tipo de armadilha. Quantas pessoas não caem no lance de, puxa, um imóvel, né, tá valorizando tal lugar, a pessoa vai, compra e o imóvel foi vendido para 3 pessoas, até chegar no cartório já deu entrada, o cara sumiu, né, porque é novidade. Agora, quando é um mercado mais consolidado, isso não acontece. Quando o ritmo vai um pouco mais devagar, isso não acontece. Então tem que tomar muito cuidado, ter um pé atrás quando a promessa é muito grande. Puxa, mas o banco só me dá 1% ao mês, aí o cara está me dando 2%. Pô, se dá 2%, todo mundo vai investindo do cara, não no banco. Por que o banco é maior que aquele negócio? Né? Ele vai dizer que o negócio é novo, que a oportunidade está crescendo, mas quando a promessa é demais, o santo tem que desconfiar. Sim. E assim, sempre quando alguém vem falar sobre pirâmide, mas está rendendo 5% ao dia. Eu falo, pô, então por que você mesmo que está me oferecendo essa pirâmide, se você não pega um dinheiro emprestado no banco, nem que seja 5% ao mês, né? Aplica aqui no seu investimento milagroso, aí o que render ali, você paga o banco e ainda tira seu lucro. Mas não é bem assim? Eu falei, como não é bem assim? É uma questão de E 5% pensar um ao pouco. dia, daqui 2 anos ele tá com o Um dono do PIB mundo já. do Brasil, bem Não, simples. e outra, um negócio que é muito bom, cara. Desculpa, é muito mais fácil alguém que tem um negócio sensacional oferecer pro senhorzinho que tá na foto atrás de você ali, o Warren Buffett, cara. Oferece Exatamente. toda a oportunidade pro cara que, se é boa mesmo, ele vai comprar sozinho aquilo. Por que o grande investidor não compra? Por que tem que oferecer para quem está descontando o empréstimo consignado lá no banco? Ó, vamos tentar resgatar a sua situação aqui com esse investimento maravilhoso. Não existe isso. Você quer ganhar um bom dinheiro? Cara, que você tente no começo crescer à sombra do grande investidor. Faça o que o bom investidor faz o que o grande banco oferece, Exatamente. faz o que o banco de investimentos está recomendando. Não é o melhor. Talvez você vai pagar um custo maior do que o grande investidor paga, mas é o começo. Com o estudo, você vai começar a se livrar das taxas de administração, buscar processos mais eficientes, se antecipar a quem tem grande volume. Quem tem grande volume geralmente é mais lento, né? Quem tem capital pequeno, o mercado fracionário de ações sempre tem uma volatilidade um pouco maior que o mercado de lotes. Então, o valor pequeno sempre dá uma velocidade maior, oportunidade maior de você pegar resultado. Vai crescendo, vai ficando mais difícil. Não, até porque tem tamanhos e tamanhos, né? Nós gravamos recentemente aí com a Luiz Barsi, inclusive, quem depois de assistir esse podcast quiser assistir aí, foi um baita papo, ela falou, Sempre né? é demais, cara. Eu não me surpreendo com ela, cara. Não, falou que, poxa, o Luiz Barsi tá ali O pai tal, do Cobain, né? Pô. 4 bi, 1 milhão por dia de dividendo, e se ele quer desmontar de alguma posição, às vezes ele não tem essa liquidez toda, porque ele tem algumas empresas que são, de certa forma, pequenas ainda, né? Dado o tamanho que ele tem, se ele quiser vender ali a sua participação, vai mexer mercado. Eu gosto muito do Barsi, mas convenhamos, o cara que tem o patrimônio dele, não tem como não ser buy holder, né? Qualquer movimento dele tem que ser muito lento, Compulsório, cara. né? Ele destrói o mercado com qualquer venda. Desistir de uma empresa, pô, fecha a bolsa que tá caindo 10%. Circuit breaker do Barsi. Mas, ó, um ponto que você falou bem legal é sobre a moda que tem no mercado, né? E, poxa, você tem uma trajetória de mais de 20 anos aí, então você já deve ter visto várias modas aí. Num passado recente, poxa, pelo tempo que a gente tá aí, de 2019 pra cá, né? 2019, a galera nem sabia o que era fundo imobiliário, aí foi um hype de fundo imobiliário. Aí 2020, com a queda das ações, depois elas retomaram, um boom de ações, varejo, Magazine Luiza lá em cima e tal. 21 já foi a questão de criptomoedas, todo mundo olhando pra criptomoedas, e aí, se o investidor se pautar nisso, todo ano ele vai ficar mudando a sua carteira. Sim. Um pouquinho pra cá, aí depois vai pra cá, aí depois vai pra cá. E geralmente quando ele entende essa moda já deu uma andada boa que ele vai pagar o almoço da galera. Não vai conseguir ter bons retornos financeiros. Dada a sua experiência e até a questão de planejamento financeiro, qual que é a importância da galera ter uma carteira de fato diversificada e como que as pessoas podem, de certa forma, se blindar dessa moda? Porque às vezes as pessoas elas querem fazer como nas pirâmides ou mesmo outras questões, dar o all-in. Não, eu vi isso aqui, eu quero tudo naquilo. Só que as pessoas às vezes esquecem naquilo que o próprio Warren Buffett diz que é a diversificação, né? Então como que as pessoas podem se blindar desse investimento da moda aí? Rodolfo, eu não ponho all-in nem numa empresa que eu criei, cara. Os seres humanos podem errar, né? Um concorrente pode chegar e pode melar o seu negócio. Então, não existe negócio que mereça todo o seu dinheiro. A diversificação é importante. Muita gente entende diversificação como espalhar o dinheiro. Não é isso. Não é pôr um pouco em cada estratégia. A diversificação eficiente é quando você
acredita, por exemplo, que a bolsa vai subir. Puxa, sei lá, não importa quem for eleito, de repente após eleições o mercado sobe, você está apostando na bolsa. Mas pode acontecer o contrário, pode ser que a guerra se agrave, e, enfim, tudo que a bolsa tinha para acontecer. Vamos imaginar o Brasil, um pouquinho antes da pandemia. O governo fazendo um trabalho interessante, toda aquela liquidez, né, com a reforma da Previdência, tal, 1 trilhão ali no pipeline ali para começar a fazer um monte de projeto interessante, bum, vem a pandemia, melou tudo. Por melhor que fosse a intenção, não vai para frente. Então, você acredita no mercado. Só que se aquele mercado não for para frente, ou se a sua projeção acontecer exatamente o oposto que você está imaginando, qual que é o mercado que você dá bem? Ah, mas se a bolsa mergulhar para baixo, que o investidor está caindo fora, vai faltar dólar, o dólar vai subir. Então eu vou ter uma posição em bolsa, uma posição em dólar. Né? Ah, mas agora eu vou apostar na renda fixa pré-fixada, porque se a Selic está indo de lado, daqui a pouco começa a cair, o pré-fixado fica interessante. E se acontece alguma coisa meio caótica aí que a Selic volta a subir, você vai se ferrar no pré-fixado, então é bom ter alguma coisa ligada à inflação também, que compensa. Então a diversificação eficiente, ela envolve você entender pontos e contrapontos, o que compensa o quê. É muito difícil isso para o pequeno investidor. Sim. Então, a gente começa a recomendar a carteira diversificada, pedindo para ele olhar para aquilo que ele faz quando preenche a avaliação do perfil de investidor no banco. Abrir uma conta no banco de investimentos, uma corretora, vem lá 7, 8, 10 perguntinhas, tem experiência nesse produto, se a bolsa cai 10%, o que você faz? Você compra, você vende, você chora? Né? Então, quando você responde aquele questionário, vem um perfil recomendado para você. E naquele perfil vem normalmente uma carteira. Você deveria ter tanto em pré-fixado, tanto em pós, inflação, câmbio. Começa por ali. Pô, mas o dólar está caindo, ele está recomendando pôr dinheiro em dólar? Talvez o banco está entendendo que o dólar ficou muito barato. Talvez ele entenda que uma pequena perda nesse segmento é importante para você estar preparado caso a coisa vire do avesso, uma mudança de cenário logo para frente. Então a gente começa na carteira recomendada. A carteira recomendada nunca se interpreta do tipo... Tá aqui os 10 produtos que o banco recomenda para você. Eu vou pegar esse e esse que tá bom. Não. Carteira recomendada. Ou você coloca proporcionalmente o que ele recomenda, ou você não segue. Não, mas é R$10 num produto, 30 no outro. Quando você está fracionando muito, põe tudo na renda fixa e vai estudar um pouquinho mais, vai acumular um pouco mais para aproveitar essa carteira. O mesmo vale para ações. Pô, eu respondo quase que diariamente perguntas do tipo, Gustavo, meu banco está recomendando lá as 10 ações do mês e eu estou vendo que as primeiras, uma lá pode crescer 20%, a outra 10%, a outra 3% e tem 2 ações que podem perder 4%. Por que eu vou pôr dinheiro na que vai perder 4%? Porque tem a correlação negativa. Sim. O banco está te dizendo que você está fazendo uma aposta nas empresas favorecidas por um certo cenário, mas que se acontecer um outro cenário que nesse momento é menos provável, quem vai se dar bem é aquelas empresas que no cenário atual estão perdendo. Então, na média, uma coisa compensa a outra. Então, diversificar é importante. Diversificar é difícil. Diversificar para quem está começando, para quem já... Mesmo que quem não está começando, mas não tem tempo de acompanhar, você precisa do assessor de investimentos. E essa figura que é o profissional que mais cresceu no mercado nos últimos anos, ele talvez pareça meio redundante o trabalho dele, né? Que você olha lá no site da corretora, do banco, tem lá uma carteira. O assessor vai te dizer que os produtos vão seguir essa carteira. Mas ele vai te dar tranquilidade para realmente compor o seu portfólio, a sua carteira, da maneira como vai funcionar dentro das projeções de mercado. Então, o profissional, o ser humano que recomenda, ele não é descartável, ele tem um papel importante. Eu ouço o meu assessor de investimentos toda vez que eu tenho algum dinheiro para aplicar. Ele também, você falou que sentiu um frio na barriga a primeira vez que a gente conversou ali. Cara, talvez ele mede as palavras para falar comigo. Mas gente, eu não sou dono do saber. Eu não sou dono do saber. Cara, eu não acompanho o mercado todos os dias. Eu acho que você acompanha o mercado mais do que eu. Cara, eu passo o dia ou escrevendo, ou estudando, ou viajando. Eu não tenho agenda para acompanhar o mercado. Então, quando eu falo com o meu assessor de investimento, eu falo, eu tenho aqui, por exemplo, 10 mil para investir. Estou sentindo que o ideal é, por exemplo, fundo imobiliário. O que você acha? Sim, mas a gente está estudando isso aqui, dos fundos imobiliários tem esse que são os que vão performar melhor. Então a gente tem uma troca rica muito interessante. Acho que até algumas ideias minhas levam para outros clientes. Mas a gente tem essa troca. Eu não confio em mim mesmo, porque eu não sou um cara que passa 8, 10 horas por dia acompanhando o relatório, a análise, os fóruns, chats, WhatsApps, de gente que está trocando informação. Eu não estou tão na linha de frente quanto eu deveria estar para tomar decisão sozinho. Os grandes investidores, Warren Buffett, George Soros, esses caras têm equipes, cada um analisando 3 fontes de informação diferentes, trocando informação entre eles para fazer um movimento de qualquer 0,1% da carteira, porque o mercado muda muito rapidamente. Então é ideal que você esteja acompanhado por um profissional para tomar uma decisão que envolve o seu dinheiro, que vai ter efeitos por longo prazo.
Show de bola, fantástico. Com certeza é importante ter isso. E aqui no nosso podcast, né, a gente tem um patrocínio da Faz Capital que disponibiliza seus assessores para planejar o seu futuro no presente. Então, se você quiser ter acesso aos produtos da Faz, clica no link da descrição. Mas realmente é uma profissão muito importante. E sobre o que você comentou, falar sobre dinheiro com todo mundo que está à sua volta é importante, né? É claro que você não vai falar com qualquer desconhecido, mas, pô, sempre que tem uma galera próxima, eu e o Murilo também, quando a gente vai investir, a gente conversa. Vou investir nessa empresa aqui, o que você acha? Dei uma olhada aqui no balanço. Pô, tinha uma empresa que eu auditava lá quando eu era auditor. Será que ela tá indo bem ainda? Será que tá com a mesma gestão? Vamos olhar junto? Isso que é legal. Até porque se você tomar todas as decisões sozinho, você vai estar viciado só naquela amostra que você analisou. E se você tiver outras visões diferentes, pode mudar a sua decisão, né? E outra, duas cabeças sempre vão pensar melhor que uma. Vamos imaginar que você, Vinícius, está tomando a decisão de investir em alguma coisa por causa de um fato, de uma notícia que você recebeu. Vamos supor que você conversa com o Murilo, ele não viu aquela notícia, mas ele tem na cabeça dele um histórico de outras notícias da empresa que incomodam a ele, que ele vai trazer para você um questionamento. Você tem uma informação mais atual, mas ele te traz um ponto de vista que te provoca buscar um pouco mais de informações, mandar uma mensagem para o RI, né, para Relações com Investidores da empresa, e falar, cara, mas será que não tem alguma coisa faltando, né? Você questiona. Às vezes, hoje não faço mais, mas quando eu tinha uma carteira muito grande de ações, eu participava das assembleias de acionistas. Eu era um dos raros. É legal, a gente tem lanchinho, ganha brinde, e você aprende muito sobre a empresa. Cara, às vezes os caras estão expondo o que aconteceu na empresa nos últimos 3 meses, né? O que o CEO da empresa está colocando como prioridade para os próximos meses. De repente você vai lá e faz uma pergunta. Aí você vê os caras te olhando assim, pô, a gente não estava preparado para essa pergunta, mas eles vão correr atrás da resposta. Se eu não tinha a resposta na hora, meia hora depois chegava uma mensagem, vinha uma publicação, pô, complementando a informação, errata, não sei o quê. Você participa da história de grandes empresas quando você pergunta, quando você traz um ponto de vista diferente. Então é importante falar sobre dinheiro para provocar uma pesquisa de mais qualidade para aquele que está tomado pela emoção. Uau, essa notícia é boa, vou investir. Mas peraí. Por que o preço não subiu ainda? Por que o grande investidor não provocou uma alta no prestação? Tem alguma coisa errada? Né? E aí você vai pesquisar um pouco melhor. Show de bola. E é até importante também falar com pessoas que não vão só confirmar aquilo que você pensou, né? Porque tem muito do viés da confirmação até mesmo em rede social, né? Sim. Eu falei de Magazine Luiza, por exemplo. Se você falasse mal de Magazine Luiza 2 anos atrás, nossa. Você era linchado, né? É isso. Cancelado. Muito cuidado. Por todo mundo. E aí, no fim do dia, para quem entendia da dinâmica do varejo, da questão de custo de capital, do efeito de juros maior na empresa, viu que, poxa, ela poderia de fato sofrer mais. Uma coisa era você investir numa empresa com margem líquida ali de 2%, 3%, num cenário de juros a 2%. Sim. Com Selic acima dos 10, agora em 13,75, é uma outra dinâmica. Para que a galera vai investir tanto ali? E assim, às vezes você pode ser que o seu comentário, sua reflexão possa soar estranho para as pessoas, mas não levar em consideração fatores que, poxa, o mercado, a empresa não tem monopólio, né? Tem concorrente se mexendo, tem gigantes internacionais maiores do que ela, então, coisas que vão questionar. Por quê? Não dá para considerar algo, alguma entrada aqui, algum movimento de um player que afete. Então é importante sim você ter provocações. É duro, né, quando a gente rema contra a maré, mas sempre vem umas provocações interessantes. Eu, por exemplo, estou sendo chamado para conversar em muitos canais. Eu sei que não foi por isso que vocês me chamaram, mas as pessoas estão perdendo dinheiro, né? Pô, os criptos não estão legais, a bolsa não decolou. E aí, pô, eu sou chamado geralmente para ser ouvido quando o cenário não está tão legal. Eu queria ser ouvido quando a bolsa está bombando, cara. As pessoas não acham interessante meu papo. Eu falo, cara, a bolsa está bombando, mas não esquece da reserva de emergências. Sim. Não esquece de se preparar para uma possível crise. Pô, cala a boca, né? Todo mundo ganha dinheiro, você vem ser pessimista. Não é pessimista ou otimista, é estratégia. Tá preparado para todo o cenário, né? Vamos imaginar um negócio que nunca acontece, tipo uma pandemia, né? Possa vir aí. Cara, alguma coisa pode acontecer, se não for para todos, pode ser na sua família. Uma notícia muito ruim, você tem que lidar com a situação. Então você não pode estar 100% confiante num cenário, não pode estar 100% remando com a manada, né? Então tem que tomar cuidado, sempre ter a frieza de olhar para sua estratégia. Se algo dá muito errado no curto prazo, eu estou preparado, tenho liquidez. Se tudo der errado na minha vida, se acontece a tal da pandemia que nunca acontece, né? Lá na frente eu vou ter renda para minha aposentadoria. Então 2 lições básicas que a gente tem que ter que simplificam e tornam mais conservadoras qualquer carteira. Só que
feito essa lição, estou cuidando do meu futuro, a parte dos riscos que eu assumo, estou com a reserva de emergência montada, o que eu fizer daí para frente, eu posso assumir risco. Eu posso quebrar uma empresa, eu posso perder todo o meu dinheiro com algum ativo diferente. O problema é quando eu perco dinheiro num ativo e dependo daquele dinheiro para manter meu filho na escola. Aí você sai do jogo. Dependo para manter minha saúde. Aí você sai do jogo, Você exatamente. já teve algum momento que você quebrou a cara, foi meio teimoso em alguma decisão? Ou sempre foi aquele cara mais cético, planejador? Eu sou bem conservador, Vinícius, mas assim, eu tenho a sensação de quebrar a cara é quando algo sai do meu planejamento. E sim, duas situações que para mim foram muito marcantes, mas que se transformaram em grandes lições, viraram artigos, viraram livros, me deram muito dinheiro depois. Tá? Isso é uma estratégia que eu tenho. 3. Uma delas foi me mudar para fora do país. Eu fui ser empreendedor no Canadá, montei uma empresa, fui ajudar um amigo e tal. A empresa não quebrou, mas eu vi que ela não ia crescer como a gente gostaria. A experiência foi sensacional e os convites para voltar para o trabalho antigo no Brasil me trouxeram de volta. Perdi um tempo, mas tive grandes lições na carreira e trouxe muitas reflexões sobre como funciona uma sociedade que não tem problema. O Canadá não tem problema. Você quer montar uma empresa? Dá um Google lá, google.ca, né, que é o Google deles, como montar uma empresa no Canadá. Pronto, siga a regra que não vai ter problema. Os problemas acontecem quando você não segue a regra. Outro erro que eu cometi foi, e aí um erro que, conversei muito em família sobre isso, né? Quando você viaja, você curte um lugar, você está indo pela terceira vez pro lugar, e vem aquele cara e fala, olha, você gosta daqui? Que tal comprar uma cota do hotel, do clube de férias, não sei o que lá? Eu falo, cara, do ponto de vista financeiro não tem o menor sentido. O cara quer que eu compre agora 10 anos de hospedagem, pagando em 6 prestações, eu estou pagando antes para talvez desfrutar depois. Né? Em finanças faz sentido você usar antes e pagar depois, né? O valor dinheiro no tempo. Mas, pô, é um lugar que eu gosto, tinha aquela promessa de você poder ficar em hotéis no mundo inteiro, você escolhe ali onde você vai se hospedar, mas, pô, isso aqui tem alguma coisa errada. Eu estava numa fase de boa liquidez, meu livro estava bombando, eu falei, cara, acho que é o momento de eu fazer umas experiências. Comprei uma cota de rede hoteleira, de clube de férias, com a promessa de poder me hospedar em qualquer lugar. Cara, qualquer tentativa de me hospedar no lugar que eu queria, no dia que eu queria, fracassava. Não, você pode, nessa data, você pode ir para aquela região que chove todo dia. Né? Ou se você quer esse hotel, é só no dia 29 de fevereiro a cada 4 anos. Né? E você tem que entrar 2 anos antes, à meia-noite, para não perder a vaga. Mas, pô, que roubada. Né? E eu percebi que tudo aquilo que a gente paga antes para talvez desfrutar depois, e aí entra timeshare, cotas de tudo quanto é empreendimento, cara, não é um negócio legal. E aí eu orientei alunos nos meus livros, tal, olha, você quer desfrutar? Cara, qualquer coisa que te amarra pelos próximos 10 anos é algo que vai te gerar arrependimento. E aí muitas lições vieram. Colocaria como uma última lição a Minha Casa Inteligente, o projeto lá da Casa de São Roque, que eu ia alugar uma casa, eu comprei essa casa pensando no investimento, em revender depois de um tempo. Começando a usar essa casa, a gente se apaixonou pela casa. Pô, falei, é o lugar que eu quero viver até o fim da minha vida aqui. O lugar é sensacional, o clima é sensacional, os amigos amavam. Eu decidi reformar a casa. E quando decidi reformar, as primeiras conversas foram no sentido de, pô, dá para fazer um negócio legal. Você está na área de proteção ambiental, dá para fazer uma casa sustentável, uma casa que não gera esgoto nenhum, uma casa que não precisa de água, né? Você capta da chuva, trata essa água e tal. Uma casa que gera a própria energia. Fala, pô, legal, vamos fazer. Qual que era o problema? Ninguém fazia aquilo na época. E aí faz uma experiência, pô, deu totalmente errado. Desfaz, conserta, faz experiência, totalmente errado. A gente refez várias vezes alguns projetos, a reforma custou 7 vezes o que era previsto inicialmente. Nossa. Foi um grande prejuízo? Não, foi um grande aprendizado. A casa ficou sensacional. Só que eu percebi que se eu soubesse do que eu sei hoje, lá no começo, ela teria custado mais ou menos o que estava previsto e eu teria uma casa super econômica. O que eu fiz? Um livro, palestras, conteúdo, treinamento. Hoje sou embaixador de várias marcas aí ligadas à sustentabilidade porque criou-se um aprendizado. Aquele custo, na verdade, foi por um laboratório que serviu de conhecimento, serviu de referência para que muitas pessoas hoje façam. Não importa se a casa custa 20 mil reais ou 2 milhões de reais, o projeto funciona para qualquer tipo de casa. E aí virou ensinamento para todos os brasileiros, é referência. Já recuperei aquele custo da reforma algumas vezes, né? Mas eu sempre que assim, recebo um limão, eu tento fazer uma limonada. Cara, deu errado. Mas por que um cara estudado como eu caiu numa armadilha dessa? Qual foi a lição que eu aprendi? O que eu não sabia? Essa lição vale para todo mundo. Vamos fazer vídeos, conteúdo, postagem nas redes, vamos ensinar. Se todo mundo fizesse isso, cara, não precisava nem de escola mais, a gente fala que falta educação no Brasil. Se todo mundo virasse um pequeno professor na sua especialidade, cara, a gente melhorava muito e a sociedade seria bem mais eficiente do que é hoje. Com toda certeza. Tem muita gente que desiste de um projeto quando perde dinheiro. Sou um fracassado. Cara, compartilha essa lição com todo mundo.
Fala na igreja, fala no condomínio, fala na comunidade, fala na sua cidade. Né? Ensina as pessoas a não errarem como você errou. Né? Use as redes sociais. Cara, você transforma o país. Não precisa ser político, não precisa ser um grande influenciador para melhorar o seu país. E você pode ser antifrágil, né? Exatamente. Você conseguiu se beneficiar do caos, né? É. E é exatamente isso, do limão fazer uma limonada, né? Porque a gente tá à frente das câmeras e tal, mas ninguém aqui é super-herói, né? Quantos erros que a gente comete, principalmente sendo empreendedor e afim, são erros constantes que nós temos. Só não podem ser erros que vão nos tirar do jogo, vão nos comprometer. Rodolfo, se você quer fazer algo melhor que os outros, você vai fazer o que os outros não fizeram. Você vai avançar na zona do desconhecido. Você vai fazer coisas que não estão nos livros, que não estão nos manuais, que não tem expert falando para todo mundo que é feito. Você vai errar. Não tem como não errar. Você está fazendo uma experiência. Né? Se fosse algo seguro, todo mundo faria. Né? Então, quando você é um cara ousado, quando você assume riscos, você tem que contar que você vai errar. Você tem que estar preparado para o erro. Aí entra a minha tradicional reserva de emergências. Cara, se meu investimento é errado, eu não posso contar com esse investimento. Eu estou fazendo uma aposta, mas o que eu vou fazer caso eu perca? Eu, Gustavo Cerbasi, quando eu perco dinheiro com investimento, essa perda vira um tremendo de um conhecimento, vira um capítulo de livro. Né? Como que cada um vai fazer isso? Cara, monte um negócio alertando as pessoas para não cair nisso, né? Faça uma vaquinha, faça crescer esse alerta para que mais pessoas estejam prevenidas da armadilha que você caiu. É isso. Mas essa de empreender é muito legal, né? Tem várias altas e baixas. E você falou que fez 16 livros, né? Tem até um aqui. Gosto muito desse livro aí. Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. Você vê. Pessoal, o Cerbasi até autografado, é pro Vinícius. Aí. 2018. Eu acho que deu certo algumas coisas. Bom leitor, gosto disso. Eu acredito que a pegada dos livros, para mim, fez muita diferença. Pro Murilo também, acho que pro Rodolfo, porque na escola a gente não tem muito acesso à educação de qualidade e nem uma educação que vai direcionar você a empreender, solucionar problemas, investir. Uma educação que vai realmente te deixar meio limitado, porque tem alguns temas que a gente não vai utilizar. Não falando que devemos excluir os temas, mas alguns temas não vamos utilizar. Mas os livros realmente salvam. Aqui tem bastante livro e a gente vê que você tem uma relação legal e várias histórias, vários pontos de inflexões você transformou em livro, né? Sabe que eu fui questionado quando escrevi o primeiro livro. Os meus superiores na academia, né, já tinha feito mestrado, para começar doutorado. Quando eu fiz uma surpresa, não contei para ninguém que estava escrevendo o livro, é uma coisa que eu fazia em família, até porque eu não tinha muita certeza que o livro ia fazer sucesso. Né? O brasileiro sempre leu pouco, hoje ele lê muito mais do que na época que eu escrevi, mas eu escrevi meio que, vou transformar minha apostila de aula em livro. Por orientação do meu editor, ele falou, cara, olha, você dá aula para caras que pagam muito, você é professor de MBA, né? Você dá aula para elite. Esse conhecimento tem muito mais valor para quem não pode pagar a sua aula do que para quem pode pagar. Por que você não faz uma linguagem que as pessoas consomem? Autoajuda. Linguagem fácil. Né? Aquele capítulo cheio de truques do tipo, tá ficando bom, você para o capítulo ali e convida para o próximo. O cara não vai nem dormir. Né? Ele vai Então tem truques, tem armadilhas ali para prender o leitor e levar até o fim do conhecimento. Isso foi feito com técnica. Quando eu levei esse livro pro meu coordenador do mestrado, meu chefe, cara, foi uma situação constrangedora, porque eu já tinha feito autógrafo, um autógrafo de quase 2 páginas, né, dedicatória pro coordenador. Dei para ele ficou lá uns 1 minuto e meio folheando o livro, ia até o fim, voltava, viu a orelha. Aí ele falou, desculpe a palavra, que merda é isso aqui? Eu falei, é o livro que eu escrevi. Ele falou, tô vendo, você vai publicar isso? Eu falei, não, eu tô trazendo aqui porque veio da editora, tá indo hoje pro mercado. Ele falou, dá para recolher? Nossa. Como assim dá para recolher? Cara, isso aqui é autoajuda, isso aqui é literatura barata. Eu falei, não, vamos lá, deixa eu explicar o meu ponto de vista. Eu trouxe conhecimento de alto nível, travestido de uma leitura fácil, porque as pessoas que não absorveriam livros do tipo segundo fulano de tal, entre parênteses 2002, a teoria, a macro, não sei o quê, as pessoas não vão ler isso aí. Eu estou mastigando a teoria para as pessoas colocarem em prática. Pô, cara, isso desvaloriza o seu mestrado, foi o que ele me falou. Isso desvaloriza os títulos que você tem. Seu trabalho é elitizado, você tem que cobrar caro, não cobrar R$ 29,90 pelo seu conhecimento que você está fazendo aqui. Aí eu falei, cara, desculpa, mas as pessoas já pagam pelo meu trabalho. Isso aqui é para quem não é meu aluno. Isso aqui é para transformar a vida de quem não pode ser meu aluno. E ficou um desentendimento. Cara, você vai se arrepender, foi o que ele falou. Acho que eu não estou arrependido, senão eu estaria aqui. Mas eu me senti mal naquele momento. Falei, pô,
foi muito honesta a minha proposta. Eu quero ajudar, né? E ali, aquilo me pôs a faca nos dentes, me fez, cara, eu vou fazer esse livro ter sucesso. A hora que uma rádio me chamou para dar entrevista, terminei a entrevista, o jornalista fala, pô, foi legal o papo, parabéns, professor. Eu falo, olha, você me fez umas perguntas, mas eu responderia mais umas 100. Vamos fazer uma sequência de entrevistas? A cada 15 dias a gente marca um papo? Pô, professor, legal, joia. E eu comecei a me oferecer para a imprensa, para falar mais. Meio que fazendo uma birra com quem falava, cara, você não vai ter sucesso. Não esperava ganhar dinheiro nenhum. Gente, não tem segredo, tá? Um autor não ganha mais, é R$3 por livro que a gente ganha. Né? Então, pô, eu queria vender 10 mil livros em vários anos. Não é aquilo que ia pagar o meu trabalho, não é aquilo que ia pagar os vários dias de entrevista que eu tava dando. Mas eu sabia que quem era tocado pelo meu conhecimento melhorava de vida. E ali eu comecei a investir tempo, muitas palestras gratuitas, muitos livros que eu achei que não iam vender, não ia ter sucesso, mas começou um puxar o outro, e eu criei toda uma ciência, vamos dizer, um conhecimento novo no Brasil, 16 livros escritos, que eu acho que hoje transformam vidas. O reconhecimento é diário. Pô, eu ganhei muito dinheiro com isso, mas mais do que o dinheiro, o agradecimento de pessoas que falam, cara, como você, cara, você autografou meu livro em 2018, deu certo. Né? E eu ouço isso de um cara que recebeu um livro meu em 2010, 2005, 2002, saber que eu toquei a vida de uma pessoa e 20 anos depois a pessoa me procurar e falar, cara, você fez a diferença na minha vida, pô, isso é muito poderoso. Isso me faz querer viver 150 anos assim e nunca parar de trabalhar, porque eu sei que 1 minuto meu pode mudar uma vida inteira de uma pessoa. Isso não tem preço. E assim, olhando toda essa sua trajetória sobre a escrita, e principalmente esse episódio que você recebeu, vamos dizer assim, uma crítica falando que seu livro é autoajuda, e você se preocupou com o público, né? Que você falou, pô, não é meu aluno, é um público diferente que eu quero alcançar, dessa acessibilidade. Quando começou a dar certo, né? Qual foi a sua sensação? Tipo, pô, veio a primeira pessoa e falou, pô, Sr. Basso, gostei do seu livro, tô aprendendo, tá mudando minha vida, aí veio a segunda, a terceira. Como que você se sentiu em relação a isso? Eu sei muito bem. Na verdade, quando eu dava aula de um assunto chato para burro, que é contabilidade básica, eu comecei a dar aula em MBAs, cursos de pós-graduação para secretárias, advogados, caras que não eram de finanças. E eu morria de medo, porque quando eu tive aula de finanças na escola, eu dormia na aula. Eu falava, cara, esse assunto é ruim demais. Então, quando me convidaram para dar aula, porque minha didática, minha comunicação era legal, eu falei, cara, se o aluno dormir na minha aula, vai ser ruim. Coincidentemente, eu comecei a dar aula numa época super desfavorável. A primeira aula que eu dei foi em 1998, e professor jovem pega a aula que professor velho não quer pegar. Minha primeira aula foi num sábado à tarde, dia de jogo do Brasil na Copa da França, se não me engano. Depois do jogo do Brasil, eu tinha uma aula no MBA, num curso de marketing. Cara, não vai ter ninguém em sala de aula. O que eu fiz para atrair os alunos? Em vez de recomendar os capítulos 1, 2, 7, 20 do livro, eu só pus lá na recomendação, preparação para aula. Tragam sua declaração de imposto de renda. Nós vamos melhorar o imposto de renda de todos vocês. Cara, eu dei uma aula de contabilidade baseada no imposto de renda dos alunos. O que é seus bens e direitos? Isso é o ativo que você tem. Dívidas e ônus reais, são seus passivos. Vamos ver qual que é o aluno que tem mais valor. A gente fez uma brincadeira. Hoje talvez foi até um pouco irresponsável. Eu tinha que dar aula de contabilidade. Cara, eu instiguei as pessoas a entenderem a lógica contábil, né? Não segui o roteiro da aula. Mas aquilo fez com que de 37 alunos, 34 estivessem na sala de aula. Eu falei, cara, tem uma forma legal. Pós-jogo. Nessas aulas, aí respondendo a sua pergunta, Murilo, nos intervalos os alunos vinham e falavam, pô, professor, você está ensinando um negócio legal, mas aproveitando que você entende do assunto, deixa eu tirar uma dúvida sobre o meu imposto de renda, que tem um problema aqui. É um negócio não declarado, tem uma coisa que eu não soube fazer. Normalmente eu não sabia responder, mas eu perguntava para outros, ou eu falava, próxima aula, eu vou pesquisar, eu te respondo, né? Respondia depois de um tempo, e depois de algumas semanas, depois de alguns poucos meses, os alunos voltavam. Pô, professor, aquele toque que você me deu salvou minha empresa. Pô, professor, estava endividado, só daquele lance que você me sugeriu de como organizar, eu fui lá e arrumei tudo. O banco me ajudou e tal. Falei, pô, tem um negócio poderoso aqui. O meu segundo livro, que é o meu mais vendido, mais conhecido hoje, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, é um livro que foi escrito com base nos e-mails que eu trocava com leitores, respondendo às dúvidas que eles faziam sobre como lidar com o dinheiro a dois. E eu falava, cara, ó, vou te dar uma dica do que eu faço no meu casamento. Ou vou dar uma dica que eu dei para um aluno num curso lá atrás que ele falou que deu muito certo. E essas respostas vinham depois de um tempo, ó, salvou meu casamento. Cara, vamos fazer nossa nova lua de mel 7, 8 anos depois de casados. Então,
ficou claro que havia uma forma de pensar que não era totalmente minha, ela vinha de dicas que eu estava organizando que mereciam virar uma teoria. Ali nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e bombou. Pô, eu tinha vergonha do livro no começo, porque eu não era psicólogo, né? Falei, cara, se os caras vierem procurar orientação, eu vou falar besteira. Então deixa eu colocar todo o conhecimento que eu posso de finanças num único livro, começo, meio e fim. A pessoa não vai ter que procurar consultoria minha, tem que resolver o problema naquela leitura. O livro foi uma grande entrega, fez muito sucesso. É sucesso até hoje, é o meu livro mais vendido até hoje. E aí ficou claro que havia, né, uma capacidade de transformar nessas respostas que eu recebia dos meus leitores, dos meus alunos, que acabaram virando os livros que vieram depois. E qual que é o próximo livro aí que... Pô, essa é a pergunta Tá no que meus pipeline, editores né? me fazem quase toda semana. É um livro ISD, né? Talvez, né? Essa questão. A Riqueza da Vida Simples já é um livro que conta um pouco dessa minha história com a Casa Sustentável. Hoje eu estou muito envolvido no mundo ESG, né? Dos cuidados com o meio ambiente, com o social, com a governança, transparência. Hoje eu sou sócio de uma empresa, posso mencionar o nome da empresa aqui? Claro, É Super Rico, é uma plataforma de planejadores. Que nossos principais clientes hoje são grandes empresas que contratam nossos planos de saúde financeira. Por quê? Quando a empresa cria o caminho do planejador cuidar do colaborador, a gente faz um estudo de felicidade financeira na empresa, fica muito evidente depois de 3 meses que o trabalho do planejador tornou o colaborador da empresa, o funcionário, mais produtivo, mais tranquilo, mais seguro e com a certeza que vai realizar mais sonhos na vida. Isso vai para o relatório de administração das empresas, dizendo, olha, nosso investimento nesse plano de saúde está se traduzindo em profissionais mais produtivos, em colaboradores mais satisfeitos. Nós estamos contribuindo para melhorar o desequilíbrio econômico na nossa região. As pessoas estão menos endividadas. Então, isso é comprado pelas empresas como um grande investimento no S do ESG, que é o social. E agora, a minha entrada na empresa, o objetivo é fazer com que o varejo entenda a oportunidade, né? Que a gente consiga fazer os planejadores conversarem com as pessoas que acham que não pode realizar planos na vida. O que a gente faz é dar uma ferramenta gratuita. A pessoa baixa o aplicativo Super Rico, organiza o orçamento, os planos, os sonhos, faz as contas. A pessoa vai se deparar com contas que parecem absurdas, tipo, poupa 50% da sua renda, e o planejador vai entrar organizando a estratégia. Pô, é muito. Vamos melhorar a rentabilidade do investimento? Vamos melhorar aqui um produto financeiro que você tem que está desequilibrado? Vamos rever alguma grande escolha que você fez para garantir que você tenha sucesso nos projetos? O planejador, ele entra resolvendo o problema financeiro da pessoa. E aí, nosso objetivo não é modesto, não. A gente quer impactar milhões de pessoas que ganhem de meio salário mínimo a 1 milhão de salários mínimos, não importa a renda. A ideia é dar clareza nas escolhas. Por quê? Nós estamos chegando agora numa fase do Open Banking. Vai ter uma briga ferrada entre instituições financeiras, bancos, corretoras para oferecer os melhores investimentos. Bancos vão brigar para oferecer o melhor crédito, vão disputar o cliente à tapa. Esse cliente vai conseguir o melhor produto se tiver acesso, conhecimento desse produto. A ideia é que com a nossa plataforma a gente conecte todos os bancos e possa oferecer o que há de melhor no mercado. O que vai acontecer? A rentabilidade dos bancos deve cair, o lucro não necessariamente. Tá? Porque o ganho por cliente deve ser menor. A ideia é que muito mais pessoas se tornem clientes de um mercado financeiro mais justo. Muita gente não financia a casa, por quê? Porque o custo efetivo total está em 15% ao ano. Né? Se o custo efetivo total for para 7% ao ano, mais gente vai financiar a casa. Muita gente não consegue prosperar porque coloca o dinheiro na caderneta de poupança. Quando aquele produto de investimento que é oferecido para o private banking, né, para os grandes investidores, passa a ser oferecido para qualquer pessoa que possa investir R$100, mais pessoas vão multiplicar o dinheiro, mais dinheiro vai estar à disposição no mercado. E a ideia é que o Brasil dê uma acelerada legal com essa combinação de open banking, de educação financeira nas escolas, que tem desde 2020, e esse movimento nosso, né, de influenciadores financeiros que percebemos que, temos que tratar com certo carinho o público já não aceita qualquer bobagem, né? Estão caindo fora aqueles influenciadores que vendiam, que enganavam, que ludibriavam, e agora está ficando quem presta informação, quem educa, quem tem um histórico aí de conhecimento para transmitir, e essa educação financeira tende a ser bem melhor daqui para frente, né? Tá passando a moda, está se consolidando o que é uma solução que fica na sociedade. Como foi, alguns anos atrás, a alimentação saudável, por exemplo. Quanta bobagem a gente não ouviu, né? Hoje, todo mundo quer se alimentar bem, procura nutricionista, né? Tem uma orientação coerente, né? Para de modinha, para de seguir o que o cara da TV está falando, o que o cara do esporte está falando, faça um negócio correto. Educação financeira está indo no mesmo caminho.
E principalmente personalizado, né? Você não pode usar o que o Pedro, o Paulo tá fazendo e querer adotar isso para sua realidade, porque, poxa, tem que, de certa forma, ser pessoal, né? Cada pessoa tem o seu objetivo. Eu costumo brincar até mesmo com o carro, né? Não tem o melhor carro. Ah, Rodolfo, qual é o melhor carro? Cara, não tem. Onde você mora? Talvez se você tá aí, por exemplo, fora de uma grande cidade, você tem que pegar mais a estrada, talvez uma caminhonete pode te atender super bem. Se pega uma estrada 120 por hora, tem que ter airbag, tem que ter um pneu mais largo para frenagem segura. Então, o melhor carro depende exatamente da sua necessidade. Assim como o melhor investimento depende... Cara, você tem ou não tem seguro? Tem ou não tem previdência? Tem filho? Não tem? Tá perto de se aposentar? Seu emprego é estável? Não é? Tem muito imprevisto na vida? Cara... Se eu fizer 7, 8 perguntas, muda completamente a carteira de investimento da pessoa. Tem que ser personalizado. Fantástico. E até mesmo falando disso, né, de trazer esse acesso de produtos financeiros que, poxa, antigamente só clientes private tinham acesso e agora a pessoa física pode ter acesso também. Nós temos a Leak, que patrocina aqui esse podcast, que é uma empresa que ela tokeniza esses recebíveis, ela traz para o investidor pessoa física esse acesso, a partir de R$25 eles conseguem acessar esses recebíveis, que geralmente tem ali um prazo de 2, 3 meses, então tem uma liquidez bem rápida. É uma empresa que, inclusive, ela é investida do Itaú, então aqui, né, o braço de investimentos dela investe lá dentro, e para quem está assistindo aqui esse podcast, quiser abrir conta lá na Leak, conhecer esse trabalho deles, já vai ter R$25 para ter o seu primeiro token e aproveitar essa renda fixa maior aí, remunerando R$13,75 ao ano. O link está aqui na descrição até amanhã, R$23,59, né, quando lança esse podcast, você vai ter acesso a isso, e até mesmo para aproveitar, Serbasi. Quando a gente pensa em renda fixa, é algo que, de certa forma, é simples para o brasileiro. Só que... deveria ser, não é tão simples quanto parece. Só que, né, mesmo nessa questão simples, nós temos ali aquilo que é pós-fixado, nós temos o pré-fixado e nós temos o IPCA. Geralmente as pessoas elas vão querer focar em alguma coisa e tem aquela questão do efeito manada ali, e às vezes quando você olha para alguma dessas vertentes de renda fixa, talvez não é aquilo que mais vai te trazer rentabilidade. Sim. Como que eu vou exemplificar isso melhor? Quando a gente estava ali no cenário de pandemia, nós tínhamos Selic a 2% ao ano. Ninguém queria algo pós-fixado naquele cenário. E tinha 200% do CDI, era comum, 150 era o arroz e feijão. 150 do CDI. Porque para o banco que paga 2% ao ano, pagar 3% não é um grande esforço. Só que Selic subiu e agora 150 do CDI, a gente está falando de quase 22 ao ano. Então, para quem tem esses títulos, eu tenho alguma coisa lá ainda, né? Alguns venceram, mas ainda tem alguns que carregam, que está conseguindo me trazer esse retorno. Já agora, a gente está vendo essa Selic a 13,75 e ao invés das pessoas olharem para aquilo que é pré-fixado, ou mesmo porque no curto prazo, né, de julho para cá, as pessoas estão vendo uma deflação, muitas das vezes eles estão ignorando esse pré-fixado, que às vezes está rendendo ali 15, 15,5, ou aquele... IPCA, que tá te pagando, às vezes IPCA mais 8. E a galera 9, fala... rolando os de 9 aí. É que eles duraram alguns minutos, né, na oferta. Mas... E aí o pessoal pensa, não, a gente vai ter deflação, juros ele pode esticar ainda mais, eu vou ficar aqui no pós-fixado e tá bom, e tudo meu de renda fixa vai no pós-fixado. Só que ele não tá considerando que eventualmente a inflação ficando de fato controlada, porque aqui no Brasil já tem um ganho real de 5%, né, então a inflação nos últimos 12 meses tá 8,7%. E juros está 13,75, você tem esse ganho real de 5%. Então as pessoas elas estão fixadas naquilo que está indo bem, como a Selic, só que, poxa, você pensar no pré-fixado e no IPCA ele pode ir bem. Como que a pessoa, mesmo na renda fixa, que é de certa forma o mais básico assim, né, no que diz respeito ao investimento, a pessoa ela pode aproveitar esse cenário aí e fazer investimentos legais? Primeiro vamos entender que pré-fixado, aquele que tem a taxa conhecida, e o que é parcialmente pré-fixado, né, que normalmente é o IPCA mais alguma coisa, mais 7, 8, 9, tem um grau de risco, que é o risco de que esse elemento fixo, ele muda ao longo do tempo. Então existe a lógica da marcação a mercado, mais fácil seria explicar com uma lousa aqui, mas para as pessoas entenderem, se você compra o título pagando hoje 14% ao ano, daqui a um tempo, o melhor título do mercado está pagando 10%, se você for resgatar esse título, na prática, a pessoa que vai te pagar pelo resgate tem que te pagar o equivalente ao que pagaria para ter 10% ao ano até o vencimento, porque o melhor título do mercado naquele momento é 10%. Então a pessoa vai te pagar muito mais do que você tem a receber, porque tem que nivelar todos os títulos pelo preço de mercado. Então, marcação a mercado, quando a gente fala de pré-fixado, quando há uma tendência dos juros caírem, quando há uma tendência do governo ter mais facilidade de receber dinheiro, que vai fazer com que a parte fixa de um pós-fixado como IPCA mais 8, 9, se o governo está recebendo dinheiro facilmente, ele vai pagar IPCA mais 4, IPCA mais 3, está sobrando dinheiro no mercado. Então tudo isso faz com que algum título oportuno num dado momento fique muito mais valioso. O que nós temos que
prestar atenção. Quem investe hoje num pré-fixado pagando 14% ao ano, que está bem comum, tem que perceber que se segurar até o vencimento, vai ganhar exatamente 14% ao ano. No meio do caminho, se a Selic realmente começar a cair, os 14% ao ano pode significar talvez 15%, 16%, 20% dentro de 12 meses. E algumas continhas têm que começar a ser feitas, porque pode ser que vale a pena você vender no meio do caminho e comprar alguma coisa que dê os, digamos, 10% ao ano do momento. Por quê? Tudo que está rendendo muito, em algum momento tem que perder rentabilidade para a conta fechar os 14% ao ano na frente. Então, tem uma certa complexidade. Eu tenho muitos vídeos falando sobre marcação a mercado. Você tem também, que eu já vi bons vídeos seus. Do Murilo já falou sobre esse assunto também ou não? Já comentou também. Então, é bom pesquisar várias visões. Por quê? É um assunto importante quando começa a mudar o patamar de juros. Pré-fixado só é realmente interessante quando os juros começam a cair. IPCA mais alguma coisa, título ligado à inflação, tem que tomar cuidado porque se a economia começar a ficar interessante, por mais que eu tenha uma margem acima do IPCA, pode ser que meu título renda menos do que eu espero. Porque pode surgir um título mais interessante se o dinheiro estiver escasso, ou pode ser que ele renda muito mais se o dinheiro ficar à vontade. O que realmente tem pouco risco é o pós-fixado, mas eu posso ganhar muito menos do que as outras oportunidades. Para decidir o que é melhor, geralmente, se eu não vou contar com o dinheiro no curto prazo, inflação, pré-fixado são interessantes. Se eu quero mais proteção, inflação é melhor. E para aquilo que eu preciso no curto prazo, que minha reserva de emergência, por exemplo, geralmente vai ser o pós-fixado. 100 e tantos % do CDI, por exemplo, é o que eu recomendo. Mas tudo que você investe, eu recomendo pesquisa, ou seja, comparação, e ouça o que o especialista fala. Pesquisa por quê? Porque os melhores investimentos para reserva de emergência há pouco tempo atrás pagavam 104%, 105% do CDI. Hoje eu estou vendo 103%, 102,5%. Só que se a Selic começar a cair bastante, os números vão voltar a crescer. Pode chegar no 108%, 110%. Então você ficar num produto muito tempo pode significar uma má escolha também. Então mantenha-se informado, mantenha-se sempre comparando com os produtos do mercado para conseguir aquele que traz um resultado melhor para você. Animal, fantástico. E é super importante isso, né? A pessoa tem que entender a dinâmica do mercado e esses ciclos aí, porque às vezes tem uma oportunidade que não vai aparecer de novo, vai levar um tempo, né? Eu mesmo só vi juros nesses patamares lá em 2016, 2017. Sim. Então, pra mim, é algo que, poxa... E nem tinha pandemia, detalhe. E nem tinha pandemia. Então, às vezes, a pessoa ela pensa, nossa, eu preciso fazer... preciso me expor muito a renda variável para ter muito retorno. Poxa, às vezes até mesmo na renda fixa, você souber fazer isso, de bons emissores e tudo mais, e tem um prazo, tá bem ajustadinho ali, dá para ganhar dinheiro. Eu mesmo não tinha tanta posição em renda fixa, agora aumentei mais, porque quando a gente pensa em ações, tem muitos fundos que o benchmark é IPCA mais 6, né? Então, um fundo de ações, ele vai correr um risco, tem a volatilidade ali, vai pagar IPCA mais 6. Tem alguma coisa de pagando IPCA mais 8, IPCA mais 9, às vezes. E pagando IPCA mais 6, ainda o fundo vai ter uma taxa de performance, né? Que o que você tiver acima daquilo vai te tirar uma parte do ganho. Você fala, pô, daí para ganhar IPCA mais 8, 9, eu vou naquilo que é previsível e seguro, né? É isso aí. Ser base, chegou o momento. Vamos lá, não me prepararam para esse momento. Não me prepararam, nós não combinamos nada nesse papo aqui. Qual que é o momento? Continuo de roupa? É o momento do ping-pong que nós temos aqui. São perguntas diretas para você, 2 opções e não pode ficar em cima do muro. Tá bom, vamos tentar. Vamos ver, hein? Vamos ver. Bons dividendos hoje ou empresas de crescimento que podem pagar bons dividendos no futuro? Bons dividendos hoje. Boa. Renda fixa ou renda variável? Renda fixa hoje. Controle pessoal em planilha ou aplicativo? Eu fui defensor das planilhas até pouco tempo atrás. Desenvolvi um bom aplicativo, então hoje nós temos um aplicativo melhor que as planilhas. As pessoas estão deixando de usar planilhas. Menos pessoas têm desktops, tablets, que permitem baixar os aplicativos mais complexos. Eu comecei a sofrer com isso. Corri para desenvolver um bom aplicativo aí que substituísse as planilhas. Boa. Bitcoin ou Ethereum? Ethereum. Ethereum, ó. Muito bom. Vou mandar umas aqui. Você prefere BMW ou Audi? Mas não tem dúvida. Eu sou embaixador da Audi, mas sou embaixador porque eu sempre preferi essa marca. Desde que ela chegou ao Brasil, eu sempre prestei muita atenção. São conceitos totalmente diferentes. Apesar de eles concorrerem diretamente, eu acho que a Audi é muito superior à BMW, na maioria dos aspectos, obviamente. E eu acho que tanto o condutor quanto o passageiro se sentem mais felizes com a Audi. Com certeza. Fica a propaganda e a dica aí. De inspiração para investidor, você prefere uma referência tipo Buffett, exterior, ou no Brasil tipo Barsi?
Eu prefiro o Barsi. Legal. Nós temos que estar mais próximo daquilo que está próximo de nós, realmente, né? O Buffett é um cara sensacional, mas o Barsi, ele soube navegar em águas muito turbulentas, cara. Então, conheça o investidor local que você vai se surpreender. Brasil, confisco, N coisas. O Brasil, por ser desafiador, é onde estão as verdadeiras oportunidades, né? Então, eu não colocaria meu investimento em nenhum outro lugar do mundo. Obviamente que eu ponho um pouco de investimento lá fora, naquela parte da diversificação, mas o Brasil é um país sensacional para investir. Boa. No podcast você falou que viajou bastante já. Você prefere o exterior ou os estados do brasileiro? Eu prefiro os estados brasileiros. Eu viajo para o exterior porque eu sou fascinado por culturas. Eu acho que uma viagem de 15 dias para outro país, para os meus filhos é como 2, 3 anos estudando história, 2, 3 anos estudando economia. Meus filhos são muito bons de história e geografia pelas experiências que têm. Então as viagens, elas não são para lazer, elas não são para curtir, elas são para aprender. Para curtir, com certeza, eu acho que o Brasil é imbatível e quase todo ecossistema que a gente encontra fora do Brasil, a gente encontra aqui também. É um país muito interessante. Eu tenho orgulho de ter visitado todos os estados do Brasil. Tô me devendo conhecer Fernando de Noronha, que não é um estado, mas é uma região muito emblemática, muito única que eu não conheço. Espero que em breve esteja lá. Boa. Bom, agora é minha vez, né, de fazer aqui umas perguntinhas. Tá tranquilo, Não, né? tá de boa. Você prefere dividendos ou milhas? Com certeza dividendos. Dividendos, boa. As milhas estão inflacionadas. Conhece, hein? Investir em bolsa ou em equity? Essa pergunta é muito difícil. Hoje eu sou investidor de equity. Eu acho que para quem está começando é bolsa. Boa, excelente. Casa no campo ou apartamento? No campo. Boa, só podia... Nossa, nem terminou. Minha vida é em São Roque. Boa, excelente. CDB ou Tesouro Selic? CDB. E por fim, gravar vídeos de educação financeira ou escrever livros? Eu sou melhor escrevendo livros. Boa, excelente. Serbasi, satisfação em ter você aqui. Foi muito boa a conversa. Fica o convite para uma próxima oportunidade. Com certeza. Cara, Muito obrigado. eu gostei muito do papo com vocês. São 3 caras muito bons naquilo que comunicam, muito bons as perguntas. Contem comigo. Espero vir mais vezes aqui com vocês. Então, Beleza. ok, isso. O convite já tá feito então para uma futura parte 2. E vamos que vamos. Bora lá. Pra cima. Onde o pessoal te encontra nas redes? Meu Instagram, Gustavo Serbasi. Meu YouTube também é Gustavo Serbasi. A rede que eu mais gosto de interagir é o Instagram. O YouTube tá meio paradinho, eu vou resgatar. Tô tentando entrar nas outras redes também. TikTok não é fácil. Não, uma dancinha, não? Não, dancinha zero. Cara, Combina com o minha esposa Serbasi. sempre falou que eu sou péssimo pra dança, mas o meu canal favorito é o Instagram. Legal. Show de bola. E galera, você que curtiu esse conteúdo, deixa aqui o seu like, compartilha com amigos aí também. E deixa aqui também nos comentários quem você gostaria de ver aqui no Papo de Investidor, que a gente vai ler, considerar isso daí. E quem sabe também fazer um mix, né? Não precisa ser só uma pessoa. A ideia é trazer mais pessoas aqui, quem sabe um papo com 2, 3, enfim, pra agregar ainda mais. Tamo junto e obrigado por assistir até aqui. Pessoal, valeu.